função desse ano, ser um ano dedicado ao Antigo Testamento, para ministrar na vida das crianças, aí eu me propus junto à Iva, falei assim, e se nós pudéssemos reunir lá os amados que vão estar ministrando na vida das crianças, e nós termos um panorama bíblico do Antigo Testamento, junto a esses amados que servem as crianças. Porque o meu papel é servir também, e também na área de ensino. Aí ela falou assim, pronto, né? Demorou. Não falou demorou sou eu aqui. Mas ela prontamente aceitou a proposta e falou assim, como é que seria? Aí eu falei assim, podemos fazer em 2 meses, março e abril, que é bem panorama mesmo. Então você pensa, 2 meses, março e abril, cada encontro 50 minutos, haja panorama, né? É uma viagem muito por cima mesmo. Mas eu falei, é possível. E falou assim, então tá feito. A gente pode se encontrar os domingos às 9 horas da manhã, de 9 a 9h50. Aí eu falei, puxa, excelente, maravilhoso. Você não sabe, amado, enquanto isso, alegra o meu coração muito. Por quê? Porque uma das coisas que eu mais amo e admiro é quando as pessoas elas se aperfeiçoam naquilo que elas estão fazendo. Então, por mais que vocês aqui conheçam o Antigo Testamento, talvez é até professor de Antigo Testamento, fez um pós-graduado em Antigo Testamento, não é verdade? Claro. Mas se você continua com esse coração disposto, né, de aprendiz, que aprendiz é discípulo, com certeza o teu aprendizado, o teu conhecimento, a tua vida será edificada, você vai aperfeiçoar muito mais. Uma coisa que eu amo é isso. Por mais que eu saiba uma coisa, eu quero me aperfeiçoar nela. E eu vou dizer, um dos sinais que você é chamado para aquilo é o desejo que você tem de se aperfeiçoar naquilo. Quando a pessoa fala assim, não, eu já sei, e ele serra no que ele já sabe, não se sujeita, é sinal que ele não foi chamado para aquilo. Eu tomo as coisas dessa maneira. Então, por isso é que eu amo esse momento, admiro a atitude de vocês, e nós estamos juntos, então, nesse mês de março e de abril, são 8 encontros ao todo, das 9 às 9h50, e eu já gostaria de lançar uma atividade para vocês. Como vocês não fazem muita coisa, né? Não tem coisa para fazer também fora daqui, então deixa eu dar uma atividade. Essa atividade vai ser muito divertida. É assim, eu gostaria, não sei qual o número do grupo aqui, mas eu gostaria que vocês pudessem dividir. São quantas pessoas, Iva? O de 5 cores, são 5 cores. 5 cores. Dá para ser 5 times? Pode ser 5. Então, 5 grupos. 6, pastor Roberto. 6 grupos. A equipe do Intertim está aqui também. Tá bom. Então, 6 grupos. Da seguinte maneira, você, até o nosso último encontro, então tem um bom tempo aí, são 2 meses, até o último encontro, você preparar um panorama bíblico do Antigo Testamento. Agora, que preparo é esse? É um preparo panorâmico, criativo, visual e didático. Para a criança. Para a criança. Da sua faixa etária, é melhor, o que você acha? Exatamente, da sua faixa etária. E aí, olha só que maravilha. Nós podemos expor isso aqui para toda a igreja, né? Podemos colocar em algum lugar que fique acessível para toda a igreja. Porque, uma das coisas mais maravilhosas que eu gosto é assim, se eu não estou compreendendo muito um determinado livro não da Bíblia, mas
pode ser da Bíblia também, mas meu exemplo aqui agora vai para outro tipo de literatura. Ou também é um livro grande, enorme, que me deu uma preguiça, eu fui até o meio do livro e não consegui até o final. Sabe qual é uma das coisas que eu uso de estratégia? É saber se aquele mesmo livro está sendo escrito para criança. Incrível. Então, por exemplo, eu já peguei a Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero dá uma agonia de alma de você ler. Eu já tentei enfrentar a Odisseia de Homero e é uma odisseia mesmo para você. Aí o que eu fiz? Fui buscar a Odisseia de Homero em quadrinhos. Aí foi maravilhoso. Aí você lê do início ao fim. Então eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem muitas pessoas que não compreendem o Antigo Testamento, principalmente o Antigo, e compreenderão a partir do trabalho que vocês vão fazer. Porque vai ser algo tão visual, tão didático e tão maravilhoso, porque eu sei que criatividade aqui é um negócio que transborda, e com certeza se a pessoa olhar para aquilo e falar assim, meu Deus do céu, eu não sabia, isso aqui é o Antigo Testamento? Olha que coisa linda. Então, está lançada aqui essa atividade, esse desafio maravilhoso de um panorama bíblico do Antigo Testamento, né? De uma forma bastante lúdica, criativa, didática, principalmente visual. Tá bom, amados? Vale ponto. Aceita o desafio? Vale ponto. A turma que gosta de ganhar ponto. Mas é claro. Na verdade, vai ser a nossa forma de prova final. Gostei. Amados, eu prefiro esclarecer a vocês uma coisa, que é o seguinte: as aulas que nós teremos ao longo desses 2 meses, elas são uma antecipação por causa do Antigo Testamento, que já está sendo ministrado para os kids. Então, tivemos que realizar agora por conta da necessidade, né? Mas, na verdade, essas aulas, elas são uma antecipação de uma escola que vai nascer aqui no 2º semestre, que vai ficar no lugar do antigo CFL. Sabe o CFL? O antigo CFL. E nós chamaremos de Escola Bíblica Ministerial, porque vai ser uma escola, vai ser toda ela baseada na Bíblia, é Bíblia pura que vai ser ensinada, com propósitos ministeriais, não são propósitos de liderança especificamente, mas propósitos ministeriais, ou seja, para as pessoas servirem em quaisquer ministérios da igreja e fora da igreja. O nosso maior alvo para essa escola são todos os irmãos que servem na igreja local em qualquer ministério. Porque o propósito dessa escola é servir quem serve. Então, isso aqui é uma antecipação. Por quê? Porque depois nós teremos ainda, com isso nós estamos também, assim, tentando arregimentar alunos. Não é? Para quê? Porque depois nós teremos os aprofundamentos de tudo isso que vocês vão ver aqui ao longo dos 2 meses. Onde estaremos tratando de questões ligadas tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Questões ligadas de como você interpretar a Bíblia, não é? Como você conhecer as Escrituras, estudar a Bíblia. Então são outros assuntos, mas tudo em torno das Escrituras Sagradas. Então eu gostaria que você soubesse disso. É um dos nomes, esse nome já foi dado aí na folha que você está recebendo. Tá bom, queridos? A apostila referente a esse panorama providenciaremos para chegar em suas mãos no nosso próximo encontro. Amém.
essa folha aí é somente o encontro de hoje. Tá bom? Muito bem. Mas antes, eu gostaria de, em 10 minutos, se puder, explicar para vocês, porque vocês são os primeiros dignos de saberem, porque o Antigo Testamento, no que discípulos, está sendo chamado de a jornada de um menino. Eu senti essa necessidade de hoje compartilhar isso em função de vocês estarem diretamente relacionando com este assunto. Então, você que trouxe sua Bíblia, rapidamente, abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1. Oséias 11, 1. Por favor. Diz assim a Bíblia, diz assim a palavra: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui, amados, é a primeira vez em que a nação de Israel, o povo de Israel, está sendo chamado de menino. Menino. É daqui que vem o nome, a jornada de um menino no Antigo Testamento. Porque na verdade é a jornada do povo de Israel. É a jornada de um menino. Mas eu gostaria que vocês entendessem uma coisa maravilhosa, que é assim: quando nós falamos que o povo de Israel é chamado de menino, não é apenas porque Deus deu o nome de menino, mas é porque o Senhor Deus está localizando o povo de Israel naquele momento, quando libertava o povo do Egito, porque o texto diz: quando Israel era menino, eu o chamei, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Isso quer dizer o quê? Que naquele momento, quando o povo de Israel estava sendo chamado do Egito, naquele instante o povo era ainda uma criança do ponto de vista do Senhor Deus. Por isso é que é chamado de menino. Entende? E quando eu digo assim, o povo era uma criança do ponto de vista do Senhor Deus, isso tem uma série de implicações. Por quê? Porque agora o Senhor Deus está na posição de um pai diante de um povo que é um menino, é ainda um infante, é uma criança. Logo, ele vai querer conduzir esse povo, ele vai agora falar a esse povo, ele vai agora se manifestar a esse povo, para que esse povo cresça. Cresça como todo pai quer que o seu filho cresça. Compreende? É muito bom nós compreendermos o ponto de vista do Senhor Deus em relação ao povo. Então veja bem, para esclarecer ainda mais, Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Olha que classe maravilhosa. Turma linda, né? É bonito, né? Turma bonita. Vamos lá. Deuteronômio 1, 31. Diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então olha aí,
aqui está reforçando o que nós compartilhamos. Ou seja, o Senhor Deus vai conduzir esse povo por todo esse deserto como um homem leva seu filho. Então, olha os dois textos agora. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. E agora o outro texto. Eu vou conduzir esse filho pelo deserto como um pai, como um homem leva seu filho. Quando você diz assim, quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho, você localiza em qual livro da Bíblia? Em qual livro da Bíblia? Êxodo. Quando diz assim, agora pelo deserto eu guiei até chegar aqui, como um homem leva seu filho. Quais livros você em quais livros você localiza esse texto? Essa experiência do Senhor conduzindo como um homem leva seu filho. Aí vai entrar Levítico, aí vai entrar Números. Você sabia que Êxodo, o povo andou durante 50 dias, e em Números é que andou 40 anos? O grande Êxodo é o livro de Números. Então você começa a entender aqui, localizando pelos livros da Bíblia, que o texto de Oséias e esse texto de Deuteronômio vão nos trazer os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, só nesses 4 livros, você já observa que é o Senhor Deus levando o seu povo como um pai leva seu filho. A jornada de um menino. Amém? Amém. Agora, olha só que coisa maravilhosa quando a gente chega no Novo Testamento para compreendermos melhor todo esse processo. Por favor, abra sua Bíblia, então, em Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e 24. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, na verdade é assim, e nela presos, encarcerados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Agora veja o verso 24. De maneira que, olha só aqui, agora aqui é interessantíssimo. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha aí, a lei começou onde? Lá em Êxodo, precisamente a partir do capítulo 19 de Êxodo. E aqui o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas que a lei, ela serviu de pedagogo